Saudações, amigos do Culturalog. Eu tô aqui com vocês num dia bastante quente, no verão de 2022, em janeiro especificamente, que por sinal é o mês em que esse disco aqui, sobre o qual a gente vai falar hoje, aniversaria. Eu tô falando do primeiro disco da Legião Urbana, de 1985, continuando esses nossos papos sobre os discos da Legião. Vocês sabem que eu curto sempre fazer um histórico do disco para não chegar nele assim falando da primeira faixa logo, como se ele tivesse surgido do ar. Então eu vou começar não muito falando do Aborto Elétrico, que é a ex-banda do Renato, ou mesmo do que, depois do final do Aborto Elétrico, se tornou o Trovador Solitário, né? Que era ele cantando as músicas folk dele, só ele e o violão. Vou começar depois disso, que é o quê? Quando ele sai dessa coisa do Trovador Solitário e começa a tocar junto com o Marcelo Bonfá, que é o baterista. A ideia era que eles tivessem músicos que acompanhassem, que iam mudando o tempo inteiro, antes de eles conhecerem o Dado Villa-Lobos, que acabou tomando conta da guitarra. A ideia era ter uma legião de músicos, e por isso o nome Legião Urbana, porque esses músicos estariam mudando o tempo inteiro. Uns 2 anos antes desse disco sair, foi o primeiro show da Legião Urbana. Foi no dia 5 de dezembro de 82. Eles tocaram juntos com a Plebe Rude, né? Que é outra banda de Brasília. O Renato acabou gravando, junto com o Bonfá e o Dado, uma cassete demo, lá em Brasília. E foi essa cassete que acabou causando um burburinho bem de leve, que foi levando o nome da Legião Urbana de Brasília para outras cidades, como por exemplo o Rio. Essa demo foi gravada na casa do irmão do Bi Baroni, dos Paralamas do Sucesso. E o Bi foi um dos caras que recebeu essa fita cassete. Eu me pergunto, na verdade, se essa fita cassete citada é um dos extras que tem na edição de 30 anos. Porque aqui, de fato, a gente tem uma cassete gravada em Brasília com as canções Petróleo do Futuro, Se eu soubesse, Teorema e Ainda é Cedo. uma menina me ensinou. E essa ligação com os Paralamas, quem conhece a história da banda sabe que foi extremamente importante. Os Paralamas tinham gravado uma das músicas do Aborto Elétrico no primeiro disco deles, o Cinema Mudo, de 83. E todo o grupo falava bem do Renato Russo, especialmente o Ebert, que falava inclusive que queria ser o Renato. Então, o Jorge Davidson, que era um dos diretores de casting da gravadora, ele tinha assinado com a Blitz e com os Paralamas, né, 2 dos primeiros sucessos do rock nacional. Ele quis checar esse som da Legião Urbana. Queria saber que banda que era essa. Ele ouve essa fita demo e ele fica impressionado com as letras e com a voz do Renato. O Renato foi formal e aceitou o convite de ir para o Rio gravar uma demo, talvez uma futura parceria da Legião Urbana com a EMI, que foi o que eventualmente aconteceu. Mas quando que aconteceu isso? Foi em 23 de julho de 83. Foi um show que eles fizeram no Circo Voador, no Rio, que levou ao convite para eles gravarem uma demo com a EMI. Essa demo, inclusive, essa de certeza, está nessa edição de 30 anos. E o Davidson, para fazer essas demos, convida o Marcelo Susequinde, que foi quem produziu o primeiro disco dos Paralamas. Eles chegam a gravar então Geração Coca-Cola, Ainda é Cedo e A Dança. Só vejo preconceito e a sua roupa nova. Algo entre novembro e dezembro de 83. O negócio é que essa parceria deles com o produtor Susequinde durou 3 dias. A química não funcionou. Eu acho que ele deve ter ficado muito incomodado com o quão crus esses músicos eram, o quão inexperientes eles eram. A bola acaba passando pro Rick Ferreira, que era guitarrista da banda do Raul Seixas. E também não deu certo. O Renato ficava reclamando que o cara era das antigas, não conhecia nem U2 e queria que Geração Coca-Cola fosse uma música country. E com esses 2 produtores nas costas, a banda estava voltando para Brasília porque teria desistido de gravar.
Por sorte, quem estava ali por perto da secretaria era o Mayerton Bahia, que veio a se tornar o produtor dos discos seguintes. Ele pegou os caras assim e levou um papo com eles, falando como é que funcionava uma gravadora, né? O investimento, o custo-benefício, né? Deu ali para eles uma real de como é que funcionava uma gravadora multinacional. E conversou com eles no sentido de: voltem, a gente vai arranjar outro produtor para vocês e vocês vão conseguir gravar esse disco. O produtor foi o José Emílio Rondô. Ele já tinha produzido Camisa de Vênus, ele estava envolvido no mundo da música e ele, especificamente, o Rondô, ele queria trabalhar com a Legião Urbana. Então, 2 meses depois dessa saída, eles voltam ao estúdio da EMI, dessa vez no estúdio 2, que era um estúdio um pouquinho menor, mas só que mais aconchegante, e eles voltam com o Negrete, com o baixista, que seria o 4º membro. Por quê? Porque o Renato, essa história meio célebre, ele cortou os pulsos antes dessa viagem de volta para o Rio. Por que ele cortou os pulsos? Teve ali uma decepção amorosa, né? Mas ele aparentemente teria cortado os pulsos porque ele não queria mais tocar baixo. Mas vocês sabem que mesmo assim, quase que esse terceiro produtor saiu do projeto. E sobre essa história, eu vou ler aqui direto da Discobiografia Legionária da Cris Fuscaldo, que é um livro que vocês sabem que eu sempre uso para falar sobre os discos da Legião. Olha só o que ela conta aqui. Durante a gravação de Ainda é Cedo, o José Emílio sugeriu algo que desagradou o Bonfá. Iniciou-se uma discussão e o produtor resolveu ir embora. Ele falou: tchau pessoal, não vou fazer mais nada, fiquem sozinhos, eu não aguento mais. Aí ele já saiu do estúdio, né? Aí nisso, o Renato falou pra banda: gente, se esse terceiro produtor for embora, a gente vai embora também, né? Porque isso é o terceiro. Então ele correu com o Bonfá para alcançar o Fiat 147 prata do Rondô, e eles imploraram para ele voltar, né? Que eles iam ficar mais quietinhos, eles iam aceitar um pouquinho mais as decisões do Rondô. Porque sempre tinha uma coisa no estúdio, assim, o Renato ouvindo falava: o Bonfá não vai curtir isso. Ah, isso aí o Dado não vai aceitar. Eles eram muito específicos em relação ao som que eles queriam. Eventualmente esse disco foi finalizado mesmo, com a produção do Rondô, e aqui eu vou falar um pouco sobre essas 11 faixas que formam esse disco. A gente começa, claro, com Será, que apesar de não ter sido single, foi a primeira música que tocou nas rádios. Uma excelente abertura, vocês conhecem, claro. Será só imaginação? Aquela partezinha do Tire suas mãos de mim, que eu não pertenço a você, é uma tradução, isso é bastante sabido, da música Say Hello, Wave Goodbye, do Soft Cell. Vocês podem dar uma ouvida aqui nessa parte. Apesar de ser a primeira do disco, a Será foi a última música a ser mixada. O Amaro Moço, que era um engenheiro de som, teve que chamar um outro cara que tinha mais experiência com bandas de rock, chamado Renato Luiz, para mixar a faixa. Porque eles queriam coisas que o Amaro não sabia muito bem fazer. O Amaro continuou trabalhando com a Legião Urbana. Falo sobre ele no vídeo sobre 2, inclusive. E essa música foi um sucesso, né? Até Raça Negra tem cover de Será. A segunda faixa, A Dança, foi a única que teve o arranjo do Negrete. Por nenhuma coincidência, é a faixa que tem, eu acho, o baixo mais pronunciado. Você é tão moderno, se acha tão moderno, mas é igual a seus pais. Uma curiosidade sobre essa faixa é que uma vez o Renato parou um show onde eles estavam tocando essa música porque tinha um cara batendo na namorada no meio ali da plateia. E é muito curioso, né, que é justamente nessa música que fala sobre não usar a mulher como um objeto. Ela fala, assim, sobre como o jovem acha que sabe de tudo, mas na verdade não sabe de muita coisa. Essa é uma das razões pela qual eu acho que esse disco é um dos mais fracos da Legião Urbana. Sim, vocês vão reclamar, talvez, aqui nos comentários, mas é um dos meus menos favoritos. E talvez até isso transpareça na minha fala sobre esse disco. Se na faixa anterior o negócio era eu e nós, nessa aqui é o você,
né? Você, o jovem que está fazendo essas coisas e um dia vai dançar, no sentido de que vai se dar mal, e nós, porque o Renato também se coloca nessa situação. Ele também era jovem na época. Sobre a Petróleo do Futuro, que é a que segue, eu quero ler mais um trechinho aqui da discobiografia. Isso aqui é o produtor falando, olha só. A gente tentou fazer com que soasse como que o disco tivesse sido gravado com todo mundo junto, na mesma sala, né? Tocando ao vivo. Mas só conseguimos isso em Petróleo do Futuro. Se eu soubesse me dizer. Eles gravaram todos numa sala com amplificadores ligados de frente um pro outro, com microfonia e vazamento de bateria mesmo. Pra mim é o som que o disco todo deveria ter, mas o Renato não gostava de eco. Falei que ficava melhor com um pouquinho mais, mas ele não queria. Essa canção aqui parece estar falando da ditadura militar, né, que ainda estava na época da gravação acontecendo, bem menos do que nas décadas anteriores, mas ainda estava. A gente ainda não tinha presidente eleito com voto direto. Isso foi acontecer perto do lançamento do disco. A gente tem essa coisa com gente desaparecendo, né? Os agricultores famintos, né? Eles produzem a comida, mas não conseguem comer. Os filósofos suicidas, né? Eles produzem assim o conhecimento sobre a vida, mas eles querem morrer. Tem essas coisas assim, desses aparentes paradoxos. Não que filósofo suicida seja paradoxo, na verdade eu acho que é mais uma conclusão. E dessa aí a gente vai pro Ainda é Cedo, que foi a primeira música que eu aprendi nesse violão aqui. Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém. O Regis Tadeu, né, o crítico musical, fala que Ainda é Cedo soa como um cover do Cartoons da canção Love is the Drug, do Roxy Music. Dá uma olhada, dá uma ouvida aí, vê se você acha que parece. E tem outras pessoas que acham que parece com The Forest, do The Cure. Dá uma ouvida, vê se parece. Essa aqui tem o Ico Ouro Preto nos créditos, ou seja, é uma canção que vinha lá do Aborto Elétrico. Tem uma guitarra assim bem oitentista, né, com os efeitos, alguns harmônicos, calculo eu, né? Pum, pum. E quem toca baixo aqui é o Renato. Essa, obviamente, é uma canção sobre um término de relacionamento, e eu acho que ela dá umas dicas assim sobre homossexualidade também, naquela parte. E o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei. Na faixa seguinte, Perdidos no Espaço, que eu acho uma faixa super meiga, né? Tem uma coisa muito Renato quando se fala dos signos, né? De calcular o ascendente no recibo do aluguel. Mas assim, o que pegou mesmo na rádio foi Geração Coca-Cola, que encerra o lado A do disco. E foi outra música dificílima de sair. O Dado comenta aqui na discobiografia que não se podia usar distorção na guitarra porque as rádios não tocariam, mas era o que sabíamos fazer. Muita gente ajudou a deixar a música mais apropriada. A coisa foi tomando rumo e ficou menos crua, mas totalmente fiel ao que a gente queria. Parece que nesse take que foi pro disco, o Renato estava cantando como se estivesse acima de um palco mesmo, assim, sendo um frontman e comandando a Geração Coca-Cola, né, com bastante paixão na voz e tal. É bem possível que o pessoal lá na EMI tenha conhecido Geração Coca-Cola no violão. Tanto é que no disco Como é que se diz Eu Te Amo, né, que é o disco ao vivo da turnê O Descobrimento do Brasil, eles tocam essa música no violão e o Renato fala que é um arranjo antigo. Eu acho que funciona, mas talvez não teria sido esse grande hino que foi. Nessa música a gente tem o nós, né? O nós da Geração Coca-Cola, que é essa coisa do imperialismo americano, tal, e das coisas que a gente consome. Mas eu acho uma música meio ingênua, né? Porque a própria linguagem musical da Legião Urbana é uma linguagem importada, né?
seja o punk, seja o pós-punk, é uma linguagem de fora. Não é como se eles fossem um grupo de samba ou de outros ritmos brasileiros. Já na faixa reggae, o assunto são as escolas. Inclusive por causa disso, tanto a reggae quanto a Baader Meinhof Blues, que é a faixa seguinte, elas tiveram a sua radiofusão proibida, porque as faixas ainda eram censuradas nessa época. Essa faixa, na verdade, me lembra um tanto de Smiths. Não no sentido musical, mas no sentido de temática, porque em 85 os Smiths lançaram Mrs. Murder, e a faixa inicial também falava sobre escola, e me lembra uma faixa do Morrissey, que é posterior, que é The Last of the Famous International Playboys, que fala, por exemplo, no nosso mundo, a TV dá um status de superstar para quem? Para os assassinos, né? Para quem rouba, e foi com esses valores que eu lírico da música, cresci. Tem super a ver com a faixa do reggae, né? Que é quem aprendeu o que é certo com a pessoa errada. Aprendi a roubar para vencer. E acredito que seja um valor que a gente tem enquanto sociedade, né? Enquanto o mais importante for o dinheiro, as pessoas vão tentar consegui-lo de qualquer forma. O mais importante para a gente não é exatamente a ética, não é a dignidade, não é uma ideia de nação, não é a gente se ajudar. A ideia é se dar bem. Eu falei da Baader Meinhof Blues, né, que estranhamente foi no Acústico MTV a canção que eles escolheram para ser a representante do primeiro disco. A violência é tão fascinante. Baader Meinhof, para quem não sabe, eles eram um grupo terrorista alemão. Existe um filme sobre esse grupo, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa história. A faixa ela é cheia de joguinhos assim de palavras meio juvenis, né? Meu corpo é quente, estou sentindo frio, já estou cheio de me sentir vazio. É melhor do que muita coisa que a gente ouve por aí. Pelo menos existe uma sacadinha. Para mim, vocês vão achar estranho, mas Soldados é uma das duas melhores faixas desse disco. As meninas estão longe daqui. Eu ouvi do Regis Tadeu, no vídeo que ele fez sobre esse primeiro disco, que Soldados parece com Independence Day, do Comset Angels. Dá uma ouvida na canção aí. Eu particularmente não acho. Ela me lembra, por exemplo, muito mais a Sopa de Letrinhas do Engenheiros do Havaí. Essa coisa oitentista das bandas imitarem o que tinha de fora. A geração Coca-Cola era isso. A geração que quer emular o que vem lá de fora. Então eu acho que tudo isso fazia parte do caldeirão. O Renato ouvia muita coisa. Talvez algumas opções tenham sido sem querer. Para mim, a Soldados ela traz de novo o assunto da homossexualidade. E ela é nostálgica para mim, pessoalmente, porque me lembra de uma situação de primeiro amor, né? E desse questionamento, né? Por que nós, homossexuais, a gente tem que lutar tanto para sair do armário, né? Às vezes você se apaixona por um hétero e não existe como essa relação acontecer, né? É sempre uma luta. Não tirando as lutas dos homens e das mulheres hétero também, porque eu acho que relacionamentos são complicados para quem quer que você goste. Por isso que eu queria muito gostar das pedras, das árvores, assim, porque daí a vida seria bem mais simples. Mas estamos aqui gostando de gente, né? Me lembra, assim, o Segredo de Brokeback Mountain e tal, porque a figura do soldado, do militar, é uma figura bem masculina, assim como a figura do cowboy. São brincadeiras com esse ambiente extremamente masculino. Macho, 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 macho. É macho com macho. A faixa seguinte, Teorema, eu considero uma das mais fracas do disco. Ela é inspirada no filme do Pasolini, né, que veio de um livro com o mesmo nome. Eu particularmente não curto tanto assim o cinema do Pasolini, eu só curto o filme final dele, o Saló, que é um dos filmes mais grotescos que você pode ver na sua vida. Eu falei que Soldados era a minha segunda faixa favorita. A primeira seria Por Enquanto.
que é a última faixa do disco. Dizem que era para Tédio com um T bem grande para você fechar esse disco, mas acabou não dando muito certo essa ideia, então eles tiveram que compor uma música que não estava até ali nos planos, né? Não estava já no repertório. A Por Enquanto, para mim, que foi inclusive a única faixa que foi escrita no estúdio, conta-se que foi escrita assim de madrugada, a Por Enquanto ela soa para mim como algo no segundo lado do Closer, do Joy Division. E de novo, na edição de 30 anos, você pode ouvir uma versão da Por Enquanto que tinha uma introdução falada do Renato, falando que o importante era ser feliz. Graças que isso saiu. Eu conheci a música pela versão da Cássia Eller. O Renato falava que preferia a versão da Cássia Eller, inclusive. E assim, como eu conheci essa canção enquanto adolescente, ela me soou muito profunda na época. E ela ainda soa muito verdadeira, né? Com essa coisa da transitoriedade de tudo. Uma relação amorosa, você acredita, né, que aquilo vai ser para sempre, mas o para sempre sempre acaba, né? Nem que acabe com a morte da gente, né? Tudo é terrivelmente transitório e é uma lição muito difícil de se aprender. Eu ainda estou tentando aprender. E ela acaba falando, né, que nós estamos indo de volta para casa. O de volta para casa, na minha avaliação, é de volta ao nada, né? Porque nós viemos do nada e nós vamos pro nada, caso você não acredite em vida após a morte, né? É uma faixa bem amarga e por isso eu também faço uma conexão com o Joy Division. E para mim termina o disco sendo o suprassumo dele e apontando para o que viria à frente com o 2, né? Por sinal, se vocês não viram meus vídeos sobre o 2, eu sugiro, né? É um disco sobre o qual eu falo com muito mais admiração do que eu falei aqui sobre o primeiro. Eu acho que o Bonfá, ele matou esse disco quando ele fala que ele foi o resultado de várias limitações e várias ousadias. Foi um milagre que esse disco tenha acontecido, tanto no sentido de ter sido lançado, como no sentido de ter sido sucesso, né? Ele vendeu, eventualmente, mais de 550 mil cópias, o que dá a ele um status de platina aqui no Brasil. No final do ano de 1985, a revista Bis elegeu como melhor álbum do ano, melhor vocalista e melhor letrista. E assim, eu acho que ele foi lançado na época certa, porque ele foi lançado muito perto do primeiro Rock in Rio, né, com Iron Maiden, Queen, AC/DC. O rock estava assim em voga na época. E também a questão política, né, porque eles estavam saindo da ditadura e teve a eleição do Tancredo Neves ali no final de 84. Então essa coisa das letras políticas e do rock naquela época, exatamente naquele momento, foi um disco que o Brasil precisava ouvir, né? Pelo menos a juventude, era o disco que a juventude queria ouvir. Talvez por isso, assim, né, nessas listas, né, quando a Rolling Stone Brasil fez a lista em 2007, acho, dos melhores discos brasileiros, ficou na posição 40. Realmente marcou o público. Eu acho que, em todos os sentidos, o melhor ainda estava por vir. Que é a mesma coisa que eu espero para esse canal, mas para isso eu tenho que pedir a vocês, né, aquelas coisas que todo youtuber pede. Mas de qualquer forma eu agradeço, caso você tenha chegado até aqui, e eu quero saber quais as músicas que vocês curtem nesse disco. Vocês compartilham a minha opinião de que ele não é um dos discos mais fortes da Legião? Por sinal, em breve eu vou fazer um ranqueando sobre a Legião. O que vocês acham? Ranquear os discos de menos favorito para mais favorito. Vocês acham aí? Vamos conversando, gente. Muito obrigado. Até mais.